Oi pessoal, mais um vídeo aqui do nosso canal Casa em Construção e trazendo mais algumas novidades, algumas informações para você que também está construindo sua casa ou está pensando em construir. Bom, não se esqueça, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, comente, compartilha, curte e dá o hype também para ajudar o canal, ok? Hoje eu vou falar com vocês a respeito de financiamento, o que vale mais a pena? Financiar a casa, uma casa pronta, ou você construir, fazer do seu jeito. Bom, todos sabem que a gente construiu a nossa casa do zero, a gente fez o nosso projeto, a gente fez o desenho, tiramos do papel e erguemos. Só que lá atrás a gente tinha a ideia, a possibilidade de comprar uma casa pronta. Tá? A gente tinha uma casa em vista, no local que a gente gostou, e a casa precisava terminar. Só que quando terminou a casa, o valor pedido ficou muito alto. Durante o processo de construção, eles diziam que poderia ficar de 650 a 690 mil. Entretanto, quando terminaram a casa, adivinha? Subiram o preço para 700 mil reais. Daí eu e a minha esposa, nós fizemos várias simulações de financiamento em vários aplicativos de banco para ver se compensava mais comprar um terreno e construir ou comprar uma casa pronta. Tá? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas simulações que eu fiz para você ter uma ideia melhor do que a gente fez e por que chegamos à conclusão de que comprar um terreno e construir, mesmo que fosse do zero, mesmo que tivesse mais trabalho, valeria mais a pena, ok? Veja aí então as simulações que nós fizemos. Bom pessoal, mostrando para vocês então o aplicativo de simulação, tá? Coloquei meus dados, coloquei aqui o valor do imóvel que eu e minha esposa estávamos interessados em comprar, que era o valor de 700 mil reais. Depois colocado a localização, o bairro que a gente deseja, se o imóvel é novo ou usado, se é uma obra realizada pelo próprio banco. Daí pergunta também se a gente reside na cidade informada, a gente reside, né? Não temos fundo de garantia, tá? Marquei como não. E agora aparece o resultado, gente, tá? Então 700 mil reais seria o valor do imóvel, 140 mil a entrada e 560 o valor a ser financiado. A primeira parcela ficaria em 8.150 reais e a última parcela em 1.601. Isso em 360 meses, ou seja, em 30 anos, tá? Ao final das contas, pessoal, ao término desse contrato, a gente teria pago um valor de R$ 1.996.621,87 mais 140 mil reais que a gente deu de entrada, tá? Ou seja, passaria de 2 milhões de reais o valor desse imóvel ao término de 30 anos. O valor do imóvel assim que a gente teria pago, tá? Fora que o valor da parcela consumiria praticamente 80% do nosso rendimento, tá? Então a gente desistiu. Daí eu resolvi fazer com uma outra entrada, tá? Ao invés de 140 mil reais, eu optei por colocar 280 mil reais, tá? Para ver se resolveria a situação, se compensaria, tá? O mesmo valor, 700 mil reais, que é o valor do imóvel, 420 mil seria o valor financiado, 280 mil de entrada, a primeira parcela 6.132 e a última 1.208 reais. Pessoal, mesmo assim seria quase 60% do nosso rendimento mensal. Ao fim, a gente teria pago R$ 1.504.250 mais os 280 mil, tá? Próximo ali de 1.800.000, mais ou menos. Daí eu resolvi mudar para o sistema Price, que ele é diferente do saque, tá?
o price, as parcelas permanecem quase iguais. Ó, aqui você pode ver. A primeira seria R$ 5.442,18 em 360 meses, e a última R$ 5.193,11, tá? Veja que a diferença é bem pouca, tá? Mesmo assim, seria ao final de 30 anos R$ 2.162.578,84, mais os R$ 280 mil de entrada, ou seja, daria em torno de R$ 2.400.000, seria isso mais ou menos, tá? Eu tentei simular fiz uma outra simulação. Dessa vez eu coloquei todo o valor que eu paguei na construção da nossa casa, mais a aquisição do terreno, que deu R$ 475 mil, tá? Deixa eu mudar aqui. R$ 475 mil. Eu pensei assim, bom, para comprar uma casa de 700 mil, né? Vamos ver como ficaria. Vamos ver. Pois bem, a mesma casa, valor de R$ 700 mil. O financiamento seria bem menor, 225 mil. As parcelas seriam em 360 meses, o prazo, sendo o valor dela a primeira R$ 2.952,40 e a última R$ 2.775,75. De qualquer forma, ao fim desse contrato, teríamos pago R$ 1.171.779,96, mais os R$ 475 mil que nós temos de entrada. Vocês viram a diferença? A diferença entre comprar uma casa já pronta, financiando ela, e você construindo do zero. Essa casa que eu falei para vocês no começo do vídeo, que pediram R$ 700 mil, na época eu fiz os meus próprios cálculos, e embora o construtor, o rapaz que estava vendendo a casa, ele havia me dito que a casa era de alto padrão, por final das contas, não foi uma casa feita em alto padrão, e o cálculo que eu fiz na época é que a casa, mesmo somando com o valor gasto no terreno, pago no terreno, não custou mais do que R$ 450 mil, tá? E tem horas que eu tenho minhas dúvidas se realmente chegou a 450 mil. Eu acredito que não chegou nem a 400 mil. É uma casa que não tem piso laminado, não é uma casa que foi utilizado esquadrias. A casa é praticamente do mesmo tamanho da minha casa. E o nosso padrão, não é porque a casa é minha, tá, pessoal? Mas o padrão, assim, algumas escolhas que nós fizemos para construir a nossa casa, eu sei que a outra casa não teve, tá? Volto a falar, por exemplo, para ficar nesses exemplos que eu vou dar para vocês, esquadrias. A casa lá ela é totalmente feita só com vidro no blindex, que todos sabem que o blindex ele não tem uma estrutura, uma proteção igual tem a das esquadrias, tá? Então nós fizemos isso na nossa casa. Outra coisa que essa casa que a gente cogitou na época comprar não tem é piso laminado. Foi feito todo no piso comum mesmo, tá? Não ficou uma casa bem dividida, pessoal. Não estou desdenhando porque eu não comprei, não. É a realidade mesmo. Ficou uma casa mal dividida. Por final das contas, de forma alguma compensaria. Eu estaria pagando praticamente R$ 300 mil a mais do valor que foi gasto para comprar aquele terreno e construir aquela casa. Eu estaria pagando R$ 300 mil a mais, e ainda toda essa carga, esse volume de dinheiro que eu pagaria ao longo de 30 anos para o banco, né? Então o que eu penso, né? Muita gente fala que não, se você não comprometer o dinheiro, não fizer uma dívida, você não consegue guardar ele, né? Eu pensei assim, e se a gente construísse a casa, eu já tinha certeza que os custos seriam bem menores que os R$ 700 mil que foram pedidos nessa casa. Eu falei, e se ao invés de a gente financiar uma casa, a gente construísse uma casa, mesmo que ficasse mais caro, tá? Como vocês sabem, no vídeo anterior que eu fiz, 2 vídeos lá atrás, eu falei do valor total da casa, contando a mão de obra, material e terreno, que foi de R$ 475 mil aproximadamente.
Então, aí você pensa, né? Eu teria que dar praticamente todo o dinheiro que nós tínhamos na época, tá? E ainda fazer um financiamento de 30 anos. E o financiamento mais barato ficaria ao longo desse período, logicamente, não considerando a amortização nem nada, mas o mais barato que sairia seria 1.200.000, fora a nossa entrada, que a gente teria que dar. Ou seja, a casa ficaria praticamente de 3 a 4 vezes, ou quase isso, mais cara que o valor real dela, tá? Eu quero depois, pessoal, no próximo vídeo, se Deus quiser, falar para vocês como nós construímos, tá? Não que a gente tivesse também esses 475 mil reais em mãos, quem dera, mas a gente não tinha esse dinheiro não, de forma alguma. Mas também não precisamos de entrar em financiamento de 30 anos, tá? Próximo vídeo eu vou falar para vocês, tintim por tintim, como eu e a minha esposa fizemos para construir a nossa casa e levantar esse dinheiro, tá? Não vou falar para vocês que eu não fiquei com algumas dívidas, fiquei. Entretanto, uma dívida pequena, uma dívida controlada, como eu mostrei para vocês, vocês viram aí nas simulações, em algumas dessas simulações, o valor que a gente gastaria para pagar as parcelas comprometeria praticamente metade dos nossos rendimentos mensais, tá? Pessoal, bom, esse é o vídeo, eu espero que eu tenha clareado bem para vocês, tá? Não estou aqui criticando quem opta por fazer um financiamento, a minha situação e da minha esposa, graças a Deus, nos permitiu construir a nossa casa dessa forma. Eu vou contar para vocês como foi certinho, tá? Vocês vão ver que não é bicho de 7 cabeças também, e nada é impossível, tá? Respeito quem opta por financiar, mas vai o conselho, se você puder escapar de fazer um financiamento desse tão longo assim, principalmente se você já tiver quase 50 anos, igual a minha e a minha esposa, né? Aí fica mais complicado ainda, né? Mas não você financiar uma casa e, vamos supor, no auge dos seus 50 anos e saber que você vai terminar de pagar ela com quase 80, quase 80 não, né? Quase 80, isso mesmo. Tá. Pessoal, muito obrigado por ficar até o final para ver esse vídeo. Espero que eu tenha ajudado você que está com dúvida entre financiar uma casa ou construir a sua própria casa. Espero que eu tenha ajudado, contribuído um pouco com isso, com a minha experiência, tá? Peço que continue acompanhando o nosso canal, vai ter mais vídeo ainda. Não se esqueça de comentar, compartilhar, curtir e principalmente se inscrever no canal, ok? Muito obrigado